E quando tudo parecia que ia dar errado e o Internacional se encaminharia para mais um empate modorrento no Campeonato Brasileiro, a estrela de Mano Menezes brilhou. Johnny fez o gol que daria a vitória e o Inter ainda ampliou com um gol de pênalti de Depena. 2-0 sobre o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista, na vitória que é a mais importante da temporada do Internacional. Eu explico por quê e falo tudo sobre Inter 2, Bragantino 0, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional. Aqui no A Dupla, 2-0, vitória sobre o Red Bull Bragantino lá no estádio Nabi Abichedi. Uma vitória que não foi simples, uma vitória que talvez a gente possa entender que não foi um resultado que disse exatamente o que foi a partida, mas o que importa é resultado, é bola na rede. E o Inter conseguiu romper uma sequência que vinha sendo muito ruim. Eram 5 empates consecutivos. O Internacional iria para o 6º empate e conseguiu essa vitória importante. Eu vou fazer aqui um relato do que aconteceu no jogo, começando pela grande alteração do Mano na escalação. Ele tira o Depena do time. E a informação trazida pelo Wagner Martins, nosso colega, o Vaguinha, é de que o Depena passou por problemas pessoais ao longo dessa semana. E em função disso começou a partida no banco de reservas, teve uma queda de rendimento nos treinamentos. E aí o Mano opta por tirar o Depena e colocar o Gabriel. Vocês lembram que depois do jogo contra o Atlético Goianiense, ajeitando meu cabelo aqui, o Mano falou que uma das dificuldades que o Internacional teve foi o Depena ser muito marcado, jogar de costas pro gol. E aí ele recuava muito a bola e o Inter teve dificuldades por ali, que o Inter teria que achar uma outra solução para isso. Bom, ele encontrou a solução, ou tentou encontrar a solução do Gabriel. E o time do Inter foi escalado então com Dourado e Gabriel na linha de volantes, Edenilson, Alan Patrick e Wanderson na linha de meias nesse 4-2-3-1 que é utilizado pelo Inter e que tem normalmente o Depena como um volante por dentro e sendo o grande cara da construção. Só que assim, gente, não deu certo. O primeiro tempo do Internacional foi muito ruim. Só com 20 minutos de primeiro tempo, o Bragantino tinha criado 4 ou 5 oportunidades claríssimas de gol. Bola na trave, milagre do Daniel, pressão em cima do time do Inter, que não conseguia se achar, não conseguia ter retenção de bola. O Alan Patrick perdido, o Dourado perdido, o Gabriel não estava tão bem assim, e o Inter sucumbia à pressão do Bragantino. Isso foi até a metade do primeiro tempo, tá? Da metade do primeiro tempo pro final da primeira etapa, o Inter conseguiu se recompor de alguma maneira, principalmente tendo mais posse de bola. O início foi avassalador do Bragantino, o Inter não via a bola. Depois o Inter começou a botar a bola no pé, rodar um pouco no meio-campo, o Alan Patrick participando um pouco mais, né, do jogo, com o Edenilson, com o Gabriel principalmente. Ele adiantou um pouco o Dourado para dar um pouco mais de pressão, para dar um pouco mais de volume ofensivo do Inter. O Dourado é um cara que fisicamente é muito bom, uma bola aérea é muito boa. O Inter conseguiu preencher um setor do campo maior quando avançou o Dourado e o Inter teve posse de bola. Através dessa posse de bola, conseguiu criar algumas oportunidades. O David, por exemplo, teve uma finalização no primeiro tempo, cara a cara com o Cleiton. Teve também o Alan Patrick fazendo uma boa jogada, entrando por dentro, batendo cruzado. O Inter teve melhoras no final da primeira etapa, mas terminou o primeiro tempo com um jogo ruim. O Bragantino jogou mais que o Internacional no primeiro tempo, em especial na primeira parte. Na segunda parte, quando o Inter equilibrou um pouco as ações, o Bragantino ainda era mais efetivo, tanto que colocou outra bola na trave com o Elinho em uma cabeçada. Então o Inter estava fazendo um jogo absolutamente perdido, tá? Meio campo perdido, estava mal o time do Internacional em campo. Na segunda etapa, o Mano não mexe. Ele demora até para mexer. E o Inter melhora na segunda etapa, é verdade. De novo, com o Rodrigo Dourado adiantado, essa foi a solução que o Mano Menezes encontrou para tentar dar um pouco mais de volume no meio campo ofensivo para o Inter. O Alan Patrick recuava para ir negociar essa bola com o Gabriel, com o Edenilson, com o Depena, circulando mais pelo campo e adiantando o Rodrigo Dourado. O Edenilson veio mais por dentro um pouco, não tanto aberto pelo lado direito, e o Inter teve um volume um pouco melhor de jogo na segunda etapa. Criou uma bela chance depois, quando o Mano Menezes começou a mexer no time. Ele tira o David e coloca o Alexandre Alemão. E ele tira o Rodrigo Dourado e coloca o Carlos Depena.
E a partir daí as coisas começam a funcionar para o Internacional. O Inter, na metade do segundo tempo, com essa troca, já era bem melhor que o Red Bull Bragantino. O Depena, cara, é impressionante o que o Depena joga, né? É impressionante o que o Depena joga. Não sei qual foi o problema pessoal que teve o Depena, mas mesmo com esse problema pessoal, ele entrou e foi o melhor jogador do Internacional em campo, dando seguimento nas ações, articulando pelo lado esquerdo. E pelo lado esquerdo, o Wanderson aciona o Alexandre Alemão, que entrou muito bem, é verdade. O Alemão devolve e o Wanderson bate para uma boa defesa do Cleiton na melhor chance do Internacional até então na partida. E o Bragantino começou a sentir o jogo. Pressão da torcida, desgaste físico pareceu, o Bragantino começou a recuar e o Inter começou a ter chance. O Inter começou a ter volume ofensivo. E o Mano, ele faz mais algumas trocas, ele tira o Alan Patrick e coloca o Taison, a terceira troca. E aí, no apagar das luzes, com o Taison, o Inter já estava um pouco melhor. O Taison estava mais aceso do que o Alan Patrick na partida. Mas o Inter caminhava para o empate. No 40 minutos da segunda etapa, e o Mano faz as duas últimas trocas, que muita gente desceu a lenha. Ele tira o Edenilson, tá? E coloca o Maurício. E ele tira o Wanderson e coloca o Johnny, tá? Foram as duas trocas do Mano Menezes. Ninguém entendeu. Pô, não faz sentido nenhum. Vai segurar o resultado agora, o Mano colocando mais um volante, que é o Johnny. Pô, errou o Mano. O Inter tava em cima. O Inter podia ganhar esse jogo. Tava tudo pronto aqui pra descer o pau no Mano por essas alterações na reta final da partida. Eis que um cruzamento de Depena encontra Maurício. O Maurício escora de cabeça pra Johnny chegar batendo cruzado. Um belo chute do Johnny, que tá começando a recuperar espaço com o Mano Menezes, abrir o placar e dar a vitória pro Internacional. Brilhou a estrela do Mano, tá? Cruzamento do Depena, cabeçada do Maurício, chute do Johnny, um lance que o Taison estava próximo também da área. Brilhou a estrela do Mano Menezes. E tu quer saber por que brilhou mais? Porque mesmo com 1-0, o Inter achou um contra-ataque. Do Maurício pro Taison cruza e o Alexandre Alemão sofre o pênalti. Quem bate, Depena. As 5 trocas do Mano Menezes foram os jogadores que participaram da construção dos 2 gols do Internacional. O Depena bate o pênalti, faz 2-0, o Inter garante essa vitória importantíssima. Aqui eu vou explicar o porquê a vitória mais importante da temporada do Internacional. Eu disse, eram os 2 jogos mais importantes do ano, contra Bragantino e contra Santos. Se a gente pensar aqui em tabela do Campeonato Brasileiro, o Inter já vai para a 7ª colocação, tá? Com 14 pontos, já tá na parte de cima. Já larga de longe do Z4. Passa aí Atlético Paranaense, passa Santos, dá um salto importante, mais do que isso. Dá um salto em moral. Uma derrota hoje, um empate hoje, resultaria em mais murmurinho, resultaria em mais um ambiente mais conturbado por tudo que se viveu nessa semana. Uma vitória recupera. Não foi a vitória mais brilhante? Não foi, mas é uma vitória importante, que coloca o Inter talvez no patamar que ele vai brigar no Campeonato Brasileiro, que não é a parte de baixo. Show Z4, alô G4, é isso que representa a vitória sobre o Red Bull Bragantino. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!